Vamos abrir para os debates. Queria saber se alguém tem alguma questão, alguma dúvida dos produtos, saber da aplicação, algum interesse. E só para contar para vocês, a gente tem mais algumas pessoas aqui abaixo, o Alberto, o Kleber e o Fabrício, que também são aí especialistas. Se vocês tiverem... A Ju? Não, ela está sentada na Ju. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão de mercado, o que eles andam sentindo, qual é a abertura do mercado para essas novas tecnologias, seria alguma coisa? Eu tenho uma questão que eu fiquei curiosa. É por desconhecimento mesmo, a minha pergunta. Tá filmando. A minha pergunta é por desconhecimento mesmo. Estava lá na apresentação falando sobre, acho que era o concreto verde, dizendo o quanto reduz de CO2, né? Redução do uso, era do uso, né? Do uso do concreto. A minha dúvida é, vocês fazem alguma análise, ou pretendem fazer, com relação à emissão de CO2 na fabricação? Para vir, por exemplo, a minha questão é, quando tem a venda para o consumidor, seja construtora ou que estiver numa distribuidora, etc., existe alguma intenção de vocês de dizer sobre os impactos da fabricação do produto também? É uma... Isso é um mestre do concreto. Vocês não querem sentar? Eu acho que eu ponho você na cama. Vou botar a cabeça. Nossa, tá bom. Bom, como o Leonessa apresentou a questão do Green Sense Concrete, ele analisa desde o princípio essa redução do CO2 vem principalmente pela redução do consumo de cimento. O cimento, a produção de cimento mundial hoje colabora com as emissões de 5% de todo o CO2 que é emitido na atmosfera. Então, qualquer redução no consumo de cimento já é expressivamente visto na redução do cimento na utilização para o concreto. Então, esse é o principal conceito por trás do Green Sense. Reduzir ao máximo o consumo de água, reduzir ao máximo o consumo de cimento, mantendo as mesmas propriedades do concreto. Esse é o principal conceito por trás daquilo que a gente viu. Se vocês lembrarem, naquele gráfico que o Leonessa mostrou, a gente fala de um traço convencional, um traço de concreto, é uma mistura de concreto convencional e uma mistura otimizada, utilizando diferentes tipos de aditivos que conseguem fazer a redução da quantidade de cimento mantendo as propriedades. Então você começa a enxergar que esse impacto é muito menor na questão de emissões, na questão de consumo de água e na análise como um todo do consumo de terra, porque se utiliza as matérias-primas que são utilizadas na fabricação de cimento, tudo isso passa a ser contabilizado. Então, é uma maneira de contabilizar o quanto de impacto esse concreto ou cimento vai ter no consumidor final. É essa a ideia do Green Sense. E, na verdade, a sua pergunta é se a gente mensura tudo isso para a sociedade ou para o cliente. Isso, na verdade, é a ferramenta que a gente tem para vender. Para mim, chegar para um fabricante de cimento grande, como uma Votorantim e outros do mercado, e a mesma coisa para o pessoal do concreto, eu tenho que realmente mensurar o porquê de ele migrar de uma solução convencional que ele já conhece, tem mão de obra treinada, tem toda a planta dele funcionando dentro desse modelo, por que mudar? Tem que ter um atrativo, tem que ter um benefício, tem que ter alguma coisa que seja um driver de mudança para ele, que ele reconheça o valor. Então isso para a gente é ferramenta básica de venda, tudo que eu mencionei aqui, o Fabrício acabou de falar, quer dizer, desde uma redução no consumo de água no concreto, toda a emissão de CO2, desde a cadeia de produção, do cimento como um todo, isso eu tenho que demonstrar e no que a gente chama de teste industrial ele comprova. Isso é fundamental, caso contrário você está falando de alguma coisa que você não consegue mostrar, portanto não é vendável. Foi bem nessa linha mesmo, o meu questionamento. E até seguindo essa linha,
de falar uma linguagem que o mercado precisa, né, ouvir. As construções que têm certificação sustentável hoje, elas passam por um rankingzinho, né, de avaliação, onde se tem uma pontuação por quesitos que se colocam ali, né, requisitos que se colocam na obra ou no projeto, que pontuam e vai aumentando, né, a pontuação daquele edifício para a certificação. Na questão dos materiais, isso também é aplicado. Vocês têm uma análise do quanto usar o produto de vocês pontua em certificações sustentáveis ou não? Alguns produtos a gente... Eu falo algo já. Ah, tá. Tem que... Então vamos lá. Eu não sei se foi falado também aqui que a casa também está no processo de certificação LEED também. Não? Não foi falado? Então a gente está fazendo o processo, está no processo, finalizando a documentação para entregar para o GBC, Estados Unidos. A gente tem alguns produtos, a gente já tem sim tudo, já tem a documentação preparada, já assim, de acordo com o que o LEED pede, mas nem todos os nossos produtos têm, tá? Principalmente os produtos das áreas do Fabrício e do Leonés, que são os químicos da construção, sendo o GBC dos Estados Unidos, lá já tem toda a documentação pronta. Só que os produtos da casa a gente já tem tudo pronto, mesmo porque a gente teve que entregar isso para o GBC, tá? Pode. Na parte de tintas, né, que existe uma preocupação muito grande com a emissão de compostos voláteis, os VOCs, a Suvinil atua com uma linha com um número vasto de produtos à base de água, inclusive para madeira e metal, por causa de esmaltes e agora de vernizes, como a gente lançou esse ano. E contribui, mesmo que não seja uma porção muito grande, na pontuação de uma certificação LEED, porque você trabalha com produtos que obedecem à norma americana. O Brasil não possui normatização ainda para VOC. Existem discussões na Associação dos Fabricantes de Tinta para fazer essa autorregulamentação, mas ela não está com vias de ser aprovada brevemente. Mas os produtos da BASF, em sua grande maioria, mesmo considerando a variedade de cores, atendem os requisitos do LEED, a norma AGS 11. Todos os produtos e as tecnologias aqui mostradas já estão disponíveis no mercado ou ainda não? Alguém quer responder? Então eu vou começar a responder. Alguns sim, outros não. Dá um exemplo do Micronal. O Micronal é o único lugar na América Latina. Eu tenho que ficar juntinho deles, né? A única mulher. O único lugar na América Latina que tem esse produto aplicado é aqui na Casa E. Então, alguns produtos, principalmente outros importados, a gente não tem. Mas vou dar outro exemplo. O Master Top, por exemplo, não foi falado na apresentação do Leonessa, mas é esse piso que a gente está caminhando aqui, né? Esse colorido que tem praticamente na casa inteira. Tenho parte da linha dele fabricada aqui no Brasil já. Parte lá, outros produtos, né, dessa família, tá? Então, depende de cada produto. Aí eu vou passar para o Kleber, porque eu não sei o que ele vai... A parte, vamos dizer, mais pronta e disponível para o mercado hoje são justamente as tintas. Porque o portfólio que foi utilizado aqui é o portfólio típico da Suvinil. Com exceção das tintas que receberam os pigmentos frios, que são pigmentos que mesmo com cor escura, eles não emitem ilhas de calor, não criam ilhas de calor. Então mantém a temperatura com a superfície com uma temperatura mais baixa do que a mesma cor em pigmento convencional. Essa tecnologia ainda não está disponível nas tintas da Suvinil. Mas toda a parte de proteção antibactéria, que o Leonessa comentou, está disponível no mercado, inclusive em variedade de cores e até de acabamentos. E a proteção utilizada lá fora para mofo, maresia, intempéries, também é disponível. São produtos standard da empresa, né? Produtos comuns do nosso portfólio de tintas premium. O Basotect, né? Já está no mercado. Esse é um produto que a BASF usa um transformador.
Então a base tem o produto, a matéria-prima, e tem um transformador que ele, além de fazer o projeto, né, acústico, ele industrializa, né, comercializa o produto. O que vocês viram ali, que também chama muita atenção, né, o bloco de Neopor, esse é um produto que nós não temos aqui no Brasil. Eu até falei na terça-feira que foi um produto que foi desenvolvido e nós temos um transformador na Argentina e Chile. Então a gente tem que agora desenvolver um transformador aqui que possa também fazer esse tipo de solução. Na verdade, olha, eu acho que o importante frisar é que o fato disso não estar disponível 100% no mercado brasileiro não é nenhuma limitação, não é nenhuma restrição. Para isso estar disponível tem que ter demanda. Então a BASF não tem problema nenhum em montar uma planta para produzir, por exemplo, junto com o transformador, esses blocos de Neopor. A pergunta é, eu tenho demanda, eu tenho escala para justificar uma produção local? Sim ou não? Se sim, a gente constrói. Se não, a gente vai montar uma cadeia logística que permita colocar no mercado esse material disponível de acordo com a demanda que ele tiver. Então, como a Juliana mencionou, toda a parte de piso da casa, isso é produzido no Brasil, aqui num site na Vila Prudente. As tintas Souvenir são produzidas ali em São Bernardo, no Demarque. Esses materiais de poliuretano, a base dele, de alguns, é produzida em Guaratinguetá. Bom, Guaratinguetá agora, toda a planta mudou para lá. Então, isso não é uma limitação. O fato de não estar disponível hoje não significa que não vai estar. E sim, que a partir do momento da demanda, isso é totalmente disponível no mercado como qualquer material. A parte de custo desse bloco, o que ele custaria Olha, em relação ao convencional? a parte de custo eu não tenho esse comparativo, né? Com certeza não sei, Flávia, se a gente tem... Você quer responder? Ele é em torno de 20% mais caro. Mas o que a gente sempre fala aqui na casa é que é quebrar um pouco o paradigma. Porque isso eu estou falando 20% mais caro, eu estou comprando produto a produto. Eu pego um bloco de... Minha casa, minha vida, isso aí seria ideal. Porque eu falo do custo do produto, mas quando eu falo em redução de mão de obra, redução de tempo, velocidade, então se paga muito mais rápido do que o produto convencional. A diferença de preço desse cara, Você sabe só, porque o ganho que você tem. você Para sabe mim, que o impacto do custo da obra é o tempo da obra. para nós, o que a gente calcula... 10% do produto. Eu acho importante, não adianta a gente olhar o custo unitário, até porque isso é uma tecnologia nova, e eu estava conversando com algumas pessoas aqui. Marcelo, mas com uma obra, você vai construir um prédio. Se for pegar o que você gasta, não é a maior parte é o tempo, é a mão de obra, é uma série de coisas. Hoje, mão de obra representa em torno de 60% do custo total. E o custo... Esse custo de 20%, você dá um ganho. O tempo da obra, reduzindo mão de obra, uma série de coisas, vai ficar. E o que a gente fala sempre é qual é o custo total da obra. O custo total da obra é desde a parte que a gente emprega na construção em si, até o que essa casa, que tem uma vida útil de pelo menos 30, 35 anos, o que ela me gera de benefício, algumas economias que eu mencionei, como por exemplo, uma solução como essa, gera economia de energia por conforto térmico, seja no verão para resfriar ou no inverno para aquecer. Ela tem todo um conceito de reaproveitar uma água de chuva que pode reduzir a minha conta. Então, o fato do bloco, o fato do piso, o fato da tinta custar 5, 10, 20, 30% a mais, não é esse o diferencial e o driver da mudança. A pergunta é quanto vai custar a minha obra desde do primeiro assentamento de um bloco desse até os 35 anos, 40 de vida útil dela. Essa é a conta. Sim, mas a curiosidade estava em cima dessas claro. obras de governo. Pela velocidade que os conjuntos do governo começam a fazer e demora tanto que são até invadidos, não tem? Sem dúvida. Quer dizer, você tem em 8 meses eu construo a casa, acabou. E é como eu mencionei, várias das aplicações que a gente fez aqui é um pouco do conceito de uma montadora. Eu entro com um sistema e a velocidade da obra é brutalmente maior do que uma obra convencional, onde eu ponho tijolinho por tijolinho. Aqui eu posso entrar com um sistema desse que meio-dia eu construo metade de uma casa, faço todo o fechamento dela, das paredes. Então isso tem valor.
Além disso, agora a gente está passando por uma normatização de desempenho das residências, né? Materiais como esses vão passar a ser cada vez mais vistos nas residências, até mesmo de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, até casas de classe alta, porque a norma de desempenho regulamenta os materiais, que tipo de isolamento acústico, que tipo de isolamento térmico vai ser necessário para o conforto da família dentro dessa residência. Então é uma coisa que vai virar realidade, seja... Desculpa, vai virar, não, agora já tem uma lei. Exatamente. Parede já não pode emitir. É a norma de desempenho. Ela vai regulamentar tudo que... Contribui para o uso do material. Exatamente. Sem dúvida. Esse ciclo de debates que a gente discute a sustentabilidade através das edificações, ele leva no limite a promoção de uma cultura de sustentabilidade para o mundo corporativo, para as políticas públicas, para a sociedade de maneira geral, para a gente chegar num mundo sustentável. O que eu queria perguntar eu imagino que essa cultura de sustentabilidade, que é uma marca da empresa, da BASF, não impeça que a empresa seja lucrativa. A cultura das empresas não é, na média das empresas, não é a busca da inovação e investir muito em pesquisa para a inovação. Elas preferem saturar os mercados naquilo que tem uma postura mais conservadora, naquilo que vende, produtos que vendem. Vocês são obrigados a destinar parte do orçamento da empresa para a pesquisa, para apresentar essas soluções pioneiras. Eu queria saber o seguinte, no mundo que caminha para a sustentabilidade, qual é o percentual que uma empresa que impacta a sociedade com essa cultura de sustentabilidade precisa destinar para ter essas soluções que estão lá na frente, para apresentar isso para todo mundo? Seu comentário e sua pergunta é muito interessante, né? Não existe empresa que trabalhe com inovação sem ter lucratividade, sem ter rentabilidade no que ela faz. Isso não é vergonha falar, né? Quer dizer, eu quero trabalhar, e a BASF realmente é uma empresa que sim, investe bastante. Para responder sua pergunta, hoje a BASF investe cerca de 5 a 8% do faturamento anual, que não é um número pequeno, em inovação. A gente tem mais de 1.200 cientistas só na Alemanha e outros 1.000 espalhados mundo afora, fazendo pesquisa justamente para as soluções que eu mencionei. Mas, enfim, voltando ao seu tema, sim, é importante, é um driver de mudança, isso é um investimento pesado, mas isso tem um retorno. Quem é mais conservador, que só trabalha naquela linha de materiais extremamente conhecidos e dominados, tem o risco de cair no mercado de commodity, aonde você vai brigar com quem tem escala, você vai brigar com quem não tem tecnologia, porque é uma tecnologia totalmente dominada e aberta ao mercado, e você vai ter milhares de competidores de diversas categorias aí que a gente vê no mercado. Ao passo que quem puxa e lidera a inovação tem um custo inicial mais alto, é verdade, né? Não é todo mundo que está disposto a investir 8% de um faturamento em inovação. Por outro lado, a gente é uma empresa de quase 150 anos, a gente não aposta no hoje e no amanhã, a gente aposta no muito mais para frente. A gente tem uma visão de muito mais médio e longo prazo, embora a gente tenha que fazer dinheiro no curto prazo para bancar toda uma linha de investimento em pesquisa. E é rentável e funciona. Senão a gente não faria essa casa. Curiosidade com relação à pigmentação, pertinente para eu falar ou não. Mas a gente tem um paradigma de que pigmentação que repele luz é branca, né? Existe uma comparação da vermelha, da preta com a branca? Tem uma variação significativa de uma para outra, não? Não sei se isso é óbvio. Existe uma grandeza física chamada absortância e outra chamada reflectância. São as duas faces da mesma moeda.
determinadas cores apresentam um índice de luminosidade mais alto, ou pigmentos, né, apresentam luminosidade mais alta e oferem isso para a tinta no final, em que a reflexão de luz é maior. E à medida em que a reflexão de luz é maior, o aquecimento da superfície é menor, porque essa radiação, a luz é radiação, ela acaba sendo refletida, retornando para a atmosfera. De um lado tem uma vantagem, né, que é não haver o aquecimento imediato da superfície, mas mesmo assim você pode formar ilhas de calor. Porque essa reflexão de calor ela acaba indo para algum lugar, né? Ela acaba formando esse ambiente mais quente. Ao mesmo tempo, as cores escuras absorvem essa radiação e transformam imediatamente em calor, aquecendo a superfície e gerando demanda de energia. Agora, a tecnologia de pigmentos frios, ela trabalha na contramão dessa tendência física dos elementos, dos materiais que compõem os pigmentos. É uma inovação que, meio parecido com a penicilina, foi até gerada por acaso, mas que depois foi desenvolvida, aprimorada, e hoje permite que você tenha, mesmo com cores mais intensas, como vermelhos intensos, que é o caso dessa concha na área externa, né, ela é vermelha, e a guarita, que tem um cinza chumbo, né, um preto praticamente, mesmo com essas tonalidades tão escuras que fisicamente ou no mundo mais natural, mais óbvio, absorveria essa radiação e aqueceria a superfície, elas apresentam uma propriedade assim fenomenal, como eu disse, vai na contramão da natureza e conseguem gerar menos calor, né? Então preservam a temperatura interna, o conforto térmico e evitam também a formação de ilhas de calor. Então existe essa tecnologia já hoje também. Uma observação. A gente é muito difícil, diante de uma conversa como essa que nós estamos tendo, você não fazer uma reflexão sobre modelo de negócio, as diretrizes da industrialização do Brasil, tal, etc. Então nós vamos ver que certas empresas conseguem durar muito, né, porque elas conseguem investir em inovação, né? No Brasil, eu acho que a ideia do investimento em inovação é relativamente recente, né? Hoje o governo, inclusive, está muito preocupado com isso. Tem um grande amigo, desde a minha adolescência, que hoje se dedica a isso, né, e dirige o banco de investimento para a inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o Glauco Ardix, né, que tem escrito bastante coisa, refletido e tal, e ele chama atenção para esse fato que o Marcelo estava tocando, né? As empresas que investem em inovação, elas a gente podia chamar de empresas sustentáveis, né? E empresas sustentáveis porque elas são, digamos assim, elas são muito melhores da competição, exatamente porque digamos assim, a vantagem comparativa dela não está na quantidade, está na qualidade, né? Está digamos, na tecnologia do produto, né? Então, não adianta a Tailândia, o Bangladesh oferecer mão de obra barata e vai derrotar você. Não, não vai, porque você tem a tecnologia, né? Você tem a inovação, você tem a tecnologia, você tem o valor agregado da inteligência do produto, né? Entendendo a inteligência como tecnologia. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que a BASF está fazendo, e é por isso que ela tem os 150 anos, né? Porque é uma empresa que investe nesse tipo de coisa. Então, eu fiquei bastante surpreso. Primeira vez que eu vim aqui na casa, eu fiquei surpreso, e hoje, com a palestra do Marcelo e de vocês, fiquei muito surpreso. Acho que é uma posição muito interessante, muito arrojada da empresa, desenvolver menos produtos. E aí algumas coisas são comerciáveis hoje, outras vão ser amanhã, entendeu? Isso depende da demanda, procura, etc. Eu queria discutir um pouco, né? A coisa das tintas eu já conhecia, né? É uma coisa, digamos assim, um padrão de tinta extraordinário, né? Que é a tinta antibactéria, que já tem sido usada nas escolas municipais, etc. Mas uma coisa, assim, até por ser leigo no assunto, que me chamou muita atenção, é o seguinte: a Câmara Municipal votou recentemente uma lei sobre calçadas, regulamentando as calçadas particulares e as públicas. Nós, na verdade, não regulamentamos materiais, mas no caso das calçadas públicas,
o município deverá se encarregar e ele deverá calçar onde precisa ser calçado, ou substituir onde tiver velho. Vocês podem prestar atenção de alguns lugares aí, né? Por exemplo, na Moca, aqui na cidade de Ademar, a subprefeitura está fazendo calçadas públicas. Eles têm que fazer de acordo com a lei. E essa solução de vocês, a solução de permeabilidade, é extraordinária, entendeu? Nosso padrão de calçada, eu me lembro que há 10 anos atrás nós fizemos as calçadas da Paulista. Fizemos até votação. E o resultado foi terrível, né? Aquelas calçadas da Paulista, que do ponto de vista estético não acrescenta nada, você não tem nenhum ganho, você não tem nenhum ganho em relação a 50 anos atrás. Qual é o ganho que você tem de ter posto aquelas calçadas novas em relação ao que você fazia 50 anos atrás? Nenhum. Né? Você não tem estético, você não tem nada. Esse aqui você tem um ganho formidável, que é o quê? É puxar água para baixo. Entendeu? Quer dizer, você tem uma chuva, né? Tem uma chuva. Um dos grandes problemas que nós temos em São Paulo, eu um dia fiz um artigo, né? Os ambientalistas não gostam muito de ouvir isso, mas eu dizia o seguinte: a chuva mais forte que São Paulo teve foi antes do efeito estufa. Ela aconteceu em 1946. O maior índice pluviométrico da história. O segundo maior foi em 2010. O que mudou na cidade? A impermeabilidade. O asfalto, as calçadas do jeito que nós conhecemos, tá, etc. Então, como solução para a área pública, essas calçadas aí de fora, elas são extraordinárias. Eu vou, inclusive, né, tinha até falado para o pessoal, eu quero implantar, agora nós vamos fazer uma reforma na Câmara Municipal, quero implantar toda a nossa calçada ali no viaduto de Jacareí, ali em frente, e dentro, esse tipo, até para dar um exemplo, né? Que é uma coisa que a gente pode espalhar para os bairros, pode fazer, a prefeitura está sendo obrigada a cumprir a parte dela, que é fazer as calçadas públicas, então que o faça. E quando a gente puder regulamentar melhor, começar a regulamentar também para os particulares, trabalharem com materiais, você não pode dizer o material que é, mas pelo menos com materiais que minimamente sejam permeáveis, né? Uma outra coisa, a gente estava conversando, é o seguinte: hoje está maduro, com certeza vai ser aprovada a nova lei de edificação, a obrigatoriedade dos edifícios de coletarem a sua água da chuva. Obrigatoriedade, ter cisterna, reservatório, né? Ou a água que eles geram. Quando eu falo água que geram, vocês sabem o que é. Por exemplo, em Moema, o lençol freático era muito baixo. Então o pessoal cavou e agora tem umas bombas puxando água, né? Então, isso aí não tem muito mais como interferir, né? Mas que a gente faz a lei do momento para frente, mas de qualquer forma, além das cisternas, quer dizer, caso você atinja o lençol freático, etc., também tem que resolver o problema da sua água. A cisterna é para puxar o que cai de cima, e o problema da água que você gerou, né? Mas a água que cai de cima, também, novamente, a regulamentação vai para a cisterna e para pisos permeáveis, que possam ajudar a encher a cisterna e você evitar a impermeabilização do solo, né? Porque a chuva de hoje, ela tem muito mais potencial do que a chuva de 1946, a ponto dos meus amigos lá da Câmara de ambientalistas dizer que está chovendo mais do que antes. Por quê? Por causa disso, mudou o solo. De repente a chuva é até menor, mas mudou o solo. Esse ano, por exemplo, no ano de 2013, choveu menos do que em 46. Muito menos, né? E naquele tempo não tinha efeito estufa. E choveu muito menos. Só que a chuva, obviamente, tem um impacto muito maior. Então, acho que isso é uma solução, assim, entre as que vocês apresentaram aí, novas, eu acho que extraordinária para a área pública. Extraordinária, entendeu? Para a cidade de São Paulo. É isso. Agradeço o comentário, eu acho que tem sim bastante com o elastopavre, que é o material que você acabou de comentar das calçadas. A gente vê também uma grande aplicação, existem em São Paulo grandes áreas de pátios, etc., como a gente tem aqui no estacionamento, que isso pode agregar um valor tremendo contra a inundação e mesmo o reaproveitamento dessa água.
Como eu mencionei, o tema de água é o grande problema do planeta, de um país mesmo como o Brasil, que tem bastante água abundante, mas a água cada vez custa mais caro para torná-la potável. Ela tem uso, desde um uso de consumo humano até um uso para lavar um carro, irrigar um jardim, quando eu podia estar usando uma água reciclada, né? Uma água de chuva, até um fim mais nobre do que isso. Então, para mim, eu tenho a total certeza e coincido com o seu raciocínio de que isso, do ponto de vista de obra pública, tem uma grande aplicação, além de todo esse tema de edificações. Hoje tem grandes complexos de edifícios, sejam comerciais, residenciais, que poderiam usar esse tipo de coisa em prol do próprio condomínio, né? E até evitando um impacto maior para a sociedade ao redor. É um tema de regulamentação, é um tema de a gente começar a dar o primeiro passo. Eu acho que quando a gente aposta em inovação, tem que dar o primeiro passo para conseguir sair correndo. Não adianta ficar naquela dúvida, vou, não vou, tem que ir sim, porque a partir do momento que você gera curiosidade, gera demanda, para estimular a adoção das novas tecnologias. esse talvez seja o driver mais importante desse mercado. Regulamentou com produtos que ofereçam permeabilidade, grandes calçadas, grandes pátios, isso funciona e gera um benefício tremendo que pode impactar desde o ponto de vista da própria manutenção, da condição da cidade, até, por exemplo, uma própria empresa de tratamento de água, que não precisa fazer investimentos vultosos todo ano, porque a geração aumenta e a captação nunca é a mesma coisa. Isso poderia ajudar até a balancear esse tipo de coisa. Só corroborando o que o Leonessa colocou, e nos deixa muito felizes ouvir esse tipo de comentário, porque a gente não precisa ir num futuro distante para ver esse tipo de coisa acontecendo. É o que acontece, por exemplo, no mercado americano com o governo da Califórnia. Se desenvolve tecnologia hoje para atender a uma legislação estadual do estado da Califórnia, que depois é espalhado por todo o país. Por que não fazer isso em São Paulo? Por que não São Paulo ser esse puxador de novas tecnologias sustentáveis? Exatamente. Exatamente. E quando ele fala minha casa, minha vida, eu acho que é uma coisa muito legal, porque a área pública, nesse caso, Caixa Econômica, faz um estudo, discute o material, vê que o material é bom, que ele vai ser eficaz, e aí, quer dizer, compra isso em escala, que vai levar o preço lá para baixo, entendeu? Quer dizer, certifica o material, né, até para dar oportunidade que outras empresas que queiram fazer, façam, entendeu? E você usa isso em grande escala, porque aí você dissemina o uso, né? A gente falou Minha Casa Minha Vida, que está construindo milhares de casas por ano. Então, se ela adotar um material desse, imagina, ela dá um impulso no material, e esse material, evidentemente, vai ficar em preço barato e viável para a área particular, né? É isso. Só não pode vir da Argentina, mas isso a gente faz né? Aí a BASF, se for assim, a BASF constrói aqui, produz aqui. Está disponível. Mas eu adoro a Argentina, viu? Eu adoro, eu sou um brasileiro que adora a Argentina. Ó, não tinha petróleo, grande parte do território é a Patagônia, as terras não eram férteis, só tinha argentino, e assim mesmo tem um país economicamente, né, assim, você pegar economicamente muito desenvolvido, e do ponto de vista cultural e educacional até melhor que o nosso, né? E então, e só com argentino, sou feito só por argentino. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi, vai. A gente estava falando aqui, né, de demanda para poder aumentar a escala, redução de preço. Como fornecedores, né, da indústria de construção, vocês sentem algum aumento na conscientização das incorporadoras, das construtoras, e algum incremento na demanda? Aí uma pergunta mais do lado comercial e não tão técnico, né? Porque, só fazendo um parênteses, na terça-feira a gente tinha um representante do Green Building Council aqui, e ele comentou, né, o crescimento de demanda para edifícios certificados. E eu queria entender agora do lado de vocês se vocês percebem alguma melhora nessa conscientização e na busca desse tipo de material.
Tatiana, sua pergunta é bastante interessante. Eu diria, isso ainda é um mercado incipiente. Quer dizer, é um mercado que está começando a se interessar por todas essas soluções sustentáveis. Sim, a gente pode afirmar que existe um crescimento da demanda para esse tipo de solução sustentável, até porque isso vai de encontro para todos esses grandes empreendimentos de São Paulo com uma certificação LEED, isso é importante. Então eu diria que isso é um driver importante para gerar essa demanda, mas ainda é um mercado bastante pequeno. Né? Mas é como eu disse, tem que dar o primeiro passo. A gente já tem muita obra hoje no Brasil, onde a gente aplica essa solução do Green Sense, seja para obras públicas, como por exemplo todo o conceito que a gente fornece hoje para as duas grandes usinas hidrelétricas que estão sendo construídas no norte do Brasil, Santo Antônio e Belo Monte. A gente tem uma série de outros empreendimentos particulares que estão gerando demanda para alguns dos produtos que a gente falou aqui, principalmente para toda a parte do concreto, onde a gente é um grande parceiro e fornecedor da indústria. Então é um mercado incipiente, mas sim a demanda está crescendo, com certeza. Ainda não é uma demanda grande, mas ela está crescendo. Da mesma forma que o órgão público ele pode beneficiar, o exemplo do Elastopab, a gente vê grandes construtoras referência no mercado se interessando muito por inovação. Nós começamos a trabalhar também focado nesse público, e eles vão ser referência, o mercado vai vir tudo junto. Nós temos exemplo de Odebrecht, Camargo Correia, Tecnisa agora, querendo conhecer nossas soluções, aplicar nossas soluções, coisa que há um tempo atrás era muito difícil você introduzir inovação nessas construtoras. Hoje eles estão ávidos por isso. Essas construtoras estão criando grupos de inovações dentro do grupo deles. É o caso de Camargo Correia, que tem um grupo multidisciplinar, formado por engenheiros antigos, novos, gente de logística, manutenção, e buscando inovação. E eu acho que isso vai ser um pontapé, vai ser um marco na construção civil no Brasil. Eu acho que eles vão chamar as outras construtoras. Da mesma forma que me surpreendeu na apresentação do LEED na terça-feira, hoje são mais de 800 obras buscando certificação, ela dobrou em um ano, ela dobrou. E isso torna-se uma referência. Se você quer ter uma obra referência, você tem que ter certificação LEED, você tem que ter certificação água. Então, se essas construtoras que estão ávidas por inovação começar a introduzir essas inovações nas suas obras, o mercado vai crescer, certamente. Eu comentei com ele agora há pouco, nós participamos de uma obra e nós participamos de um prédio LEED na Berrini. O auditório desse prédio só vai ter espaço a partir de 2016, pela qualidade do ambiente. Então, isso é fruto de empresa que já está buscando tecnologia. Só adicionando um pouco tudo que já foi falado aqui pelos meninos, a gente que está trabalhando agora bastante com construtor, a gente também vê um movimento diferente no mercado da construção, que é a presença agora de empresas europeias, incorporadoras europeias, escritórios de arquiteturas europeus, que estão trazendo também todo esse conceito de sustentabilidade, construção e inovação na construção, que antes isso não existia. Antes a gente... E eles estão começando também a, vamos dizer, cutucar um pouco as nossas grandes construtoras, as brasileiras, as nacionais. E que vai de encontro totalmente com o que o Alberto falou. Então, elas também estão se movimentando, porque o mercado está diferente. A gente tem construtora chinesa aqui agora. E os chineses são... Eles constroem bem diferente do que a gente faz aqui. Tá? Então, o mercado está mexendo, o mercado está mudando. E muito se dá também pela perturbação dessas empresas que estão entrando aqui, tá? E que, exatamente, a gente já teve uma incorporadora espanhola que nos procurou, ela é uma incorporadora espanhola e o escritório de arquitetura dela é em inglês. E para eles é intrínseco, e sustentabilidade é coisa comum, é básico, não é o diferencial.
E ao contrário, a gente vê às vezes outras empresas brasileiras nos procurando e falam assim, pô, eu preciso mostrar um diferencial quando eu falo sustentabilidade para o meu cliente. Falar o porquê que ele está pagando mais caro. Às vezes, né, se for o caso. Tá? Então, o mercado tá agindo diferente também. Um termômetro interessante é a emissão de certificados de emissão de VOCs. O laboratório que eu gerencio, ele centraliza essa emissão. A gente emitia há 3 anos atrás coisa de 1 ou 2 por mês. Esse número agora passou a ser semanal. Então, e como ele é emitido por um químico responsável, cadastrado no CRQ e tudo mais, a gente já está pensando numa sistemática de emissão dentro da plataforma de suporte a cliente. Porque já não dá para ficar dentro do laboratório com uma pessoa. Você não consegue vencer mais. E é ruim você pensar numa incorporadora que, de repente, no último momento que lembrou da pintura, vê que pode aumentar a pontuação LEED, pedir um certificado de hoje para amanhã. Muitas vezes o químico está empenhado num projeto, está fazendo uma aplicação, está num trabalho mais aprofundado. Então é um termômetro. E isso corrobora com aquilo que o Marcelo falou. Vem crescendo e certamente está com essa tendência bem firme de crescendo. Bom, só para concluir essa parte aqui, muita gente associa muito sustentabilidade, os diferenciais, com a questão de custo. Hoje a gente é categórico em dizer que muitas das soluções sustentáveis que a gente tem no nosso portfólio economizam dinheiro para o cliente ao invés de ser caro, né? É uma visão um pouco antiga que os antigos vão ter, mas quem é novo, quem está atuando realmente com inovação no mercado, já percebeu há muito tempo que não é assim, que a sustentabilidade pode ser também um viés econômico. Fazer um comentário? Não, que é o seguinte, né? Isso que você está falando, acho que é importante, né? Falando, nós vamos fazer a lei de zoneamento entre março e abril. Em maio nós vamos começar, em 2014, nós vamos começar a discutir a nova lei de edificações de São Paulo. Neste momento, acho que algumas normas, alguma regulamentação, né? O Marcelo fala uma coisa interessante, que o Brasil tem pouca regulamentação, né, para a construção civil. Tem mesmo, tem pouquíssima. Tem onde não deve, né, mas onde precisa não tem. E, então, por exemplo, que eu sei que está madura, essa conversa aqui conosco, ela ajuda, mas uma que nós vamos fazer, não tem jeito, é essa com relação à água nos prédios. Entendeu? O prédio tem que ter uma obrigação. Entendeu? Os prédios que são construídos em São Paulo, o que isso vai aumentar em termos de custo? Se eles usarem materiais, obrigar a usar material impermeável. Aliás, permeável. 2, cisternas para segurar a água que esse material impermeável permeável deixa passar. E o reuso da água. Entendeu? As 2 primeiras você pode colocar de maneira impositiva. A outra, o reuso, você pode colocar de maneira estimulada. No primeiro caso você exige, no outro você dá estímulo para quem fizer, né? Porque ainda o reuso da água é alguma coisa talvez um pouco mais difícil você convencer as pessoas do reuso da água onde tem muita água. A gente sabe que isso é uma irresponsabilidade, mas ainda é um pouco difícil, talvez você tenha que estimular. Mas nas 2 primeiras, né, quer dizer, você tomar conta da água da chuva que cai no seu espaço, isso aí é uma coisa que nós podemos normatizar, né? Nós podemos normatizar. A normatização de calçada que nós vamos fazer aqui, eu acho que também é uma coisa que, inclusive, eu pretendo trazer essa discussão para a Câmara, talvez antes da questão dos edifícios. Que nós aprovamos a legislação de calçadas, mas não pensamos em nenhum momento na sustentabilidade, ou seja, em calçadas permeáveis, né? Então, essas regulamentações, elas vão tornando, digamos assim, elas vão estimulando em alguns casos, impondo em outros, porque nós vivemos em sociedade, algumas coisas têm que ser impostas mesmo, né? Você não tem o direito de, sei lá, ignorar que cai chuva e cada um tem que cuidar de um pedaço da cidade, certo? E se todo mundo fizer um pouquinho, o custo vai ser baixíssimo, não é isso? Então, algumas coisas vão ser impositivas, outras pode ser estímulo. Hoje você tem uma moeda, na chamada cidade, você tem uma moeda que é extraordinária, que é o potencial construtivo.
né? Se você, em grande parte de São Paulo, permitir um andar a mais, além do gabarito normal, você já está dando um estímulo incrível. A maioria das construtoras vai achar esse estímulo muito bom para ela, enfim, investir em alguma solução inovadora, né? Então, acho que são coisas que nós devemos pensar. Acho que, inclusive, quando a gente entrou nesse debate na Câmara, a ideia nossa era a gente produzir ideias para que a gente tivesse influência na regulamentação que nós vamos fazer, para não ser nenhuma coisa, digamos assim, artificial, né? Ou muito atrasada, que é a tendência normal, né? Muito atrasada. Você sabe que superar os hábitos é muito difícil, né? Na área de construção civil é incrível, né? Superar os hábitos aí. Tem construtor que não imagina, se você falar para ele que você pode fazer um prédio com menos de 18 meses, ele acha que vai ficar caro demais, não sei o quê. Eu já acho que 18 meses, imagina, no século XXI, nós temos que reduzir isso aí, e reduzir isso com materiais como esse, imagina, né? Então, eu acho que, né, se a gente, digamos assim, não reafirma o passado, mas começa a mexer no futuro com a regulamentação, você estimula, contribui e torna econômico isso aí. Realmente eu concordo plenamente com você, né? A gente pode, é fácil mesmo para um leigo como eu, é fácil entender que o custo nesse caso, digamos assim, altamente compensado pelo benefício. Se você falar digamos, na obra inteira, imagina, né? É só uma ideia muito conservadora, muito retrógrada, que não consegue entender isso, né? Tá certo. José Américo, eu gostaria só de fazer um comentário nessa linha, quer dizer, a gente poderia até com uma empresa que atua de maneira bastante forte nessa área de materiais para construção civil, com todo um conceito de inovação, sustentabilidade, colocar abaixo à disposição para esses debates através da área de sustentabilidade, comunicação, relações governamentais, e se precisar de alguém junto para fazer um pouquinho de brainstorming sobre essas ideias, etc., a gente está à disposição, tanto em participar quanto em oferecer até a agenda da casa, para que realmente se mostre como que isso funciona, por exemplo, no tema de calçados, o que significa isso na prática. É vir aqui e mostrar, pode vir num dia de chuva e ver o que acontece na realidade com uma solução como essa. Então a gente está 100% disponível, temos interesse, porque isso realmente agrega valor, e é uma maneira que a gente pode até mostrar como contribui de maneira bastante concreta para a sociedade, para um desenvolvimento de um plano diretor de uma cidade como São Paulo, soluções bastante, eu diria, simples e inteligentes. Quando nós somos discutir o código de modificações, quando a gente for discutir a questão das calçadas, que eu falei para vocês que eu pretendo, aí, nos próximos meses, pautar isso na Câmara, a gente faz audiência pública. E na audiência pública você convida a empresa, com a liderança, tal, convidar vocês. E quando a gente for fazer também o novo Código de Edificações, também convidar vocês, pelo mais de um tema. Não vamos convidar vocês, vou convidar outras empresas, etc., lideranças, mas eu faço questão que vocês estejam presentes para oferecer essas soluções e, digamos assim, suscitar no legislador a ideia de que ele hoje é possível avançar um pouco. É possível avançar um pouco. Não precisa avançar 50 quilômetros, se avançar uns 5 ou 6 já está bom. Mas já dá para avançar um pouco em termos de regulação para melhorar as condições de vida da cidade, a sustentabilidade. Ricardo Young chama bastante atenção para isso. Ele tem chamado bastante atenção para isso na Câmara. Ainda a gente tem um setor conservador ainda muito grande, mas tem muita gente interessada, né? E gente com coragem de falar, olha, temos que mudar, temos que mexer aqui, acolá, tal. E você às vezes tem uma surpresa. Eu estava falando aqui, né? Eu tenho uma base social na periferia muito pobre de São Paulo, né? Outro dia eu estava andando numa favela na Zona Oeste, comecei a perguntar para as pessoas o que é reciclagem. Todo mundo sabia o que é reciclagem, todos sabem. Aí eu até falei para o meu amigo que é secretário de serviço, que vai vir aqui no próximo ou outro debate, estava falando para ele hoje de manhã. Falei, ó, isso mostra que o poder público, nós estamos atrás do povo. Todo mundo sabia o que é reciclagem, me explicava, eu falava, explica, todos sabiam. Ou seja,
O poder público é que não está investindo em reciclagem, porque a reciclagem em São Paulo é baixíssima. Na favela todo mundo sabe que é reciclagem e nossa taxa de reciclagem é 2%, 3%. Né? Então nós estamos, digamos assim, atrás do povo. Nós estamos, né? Então a gente estava conversando sobre isso, ele falando dos planos dele para o ano que vem, para estimular, aumentar a reciclagem em São Paulo, etc, etc. E acho que na área da sustentabilidade, dos prédios, é a mesma coisa, entendeu? Você tem que ir um pouquinho para frente, tem que testar. Nós fazemos muitas audiências públicas. Se tiver uma ideia, se achar que é muito ousada, tal, faz audiência pública, deixa as pessoas dizerem o que elas pensam. Coloca na internet, faz pesquisa, né? Eu acho que algumas ideias que apareceram aqui, eu acho que as pessoas vão aceitar. Hoje é muito mais simples, porque de repente a vida começou a colocar os problemas, né? Hoje você tem regiões em São Paulo, por exemplo, na Pompeia, gente, e qualquer um chuvisco alaga. Bom, nós vamos gastar ali 1 bilhão da Operação Urbana Água Branca para mexer naquelas galerias pluviais. Não acho que vai resolver. Resolve uma solução integrada, né? Que vai desde as galerias pluviais, tal, mas calçadas permeáveis, soluções de vários outros tipos, combinada. Só cavando o buraco e colocando canos mais grossos, né? Não funciona. Não pois é uma solução. De repente, talvez você resolva em 2, 3 anos, depois volta o problema inteiro de novo. Vai saturar. Eu nem acho, ali é tão complicado que eu nem acho que vai resolver. Certo? Nós fizemos uma coisa, quando eu fui subprefeito aqui da Vila Mariana, uma rua, eu aprendi muito, porque eu não entendia nada disso. Então tem uma rua em Moema que afundou 1 metro, mais ou menos. 1 metro. Por quê? O problema do lençol freático, eles tiraram a água, aí afundou 1 metro. Aí nós pressionamos, eu trouxe um cara da USP, pressionamos as construtoras para ver se elas corrigiam, não corrigiam, nós fomos lá, a prefeitura foi lá e fez isso. E pela primeira vez, eu vi esse sujeito, que é um professor da USP, ele era muito velho na época, faz bastante tempo, não sei se ele está vivo. E ele falou, olha, não adianta nada vocês consertarem isso, vocês não melhorarem as calçadas. Eu falei, como? Ué, a calçada tem que ser permeável. Então, nessa região de Moema, as calçadas são permeáveis, não com uma solução tão boa quanto essa. Fiz uma solução mais natural, com terra, com alguma coisa, mas de qualquer forma, calçada permeável. Então eu estava dizendo, não vai adiantar, porque daqui 10 anos vai ter problema de novo. Então faz a calçada permeável, nós fizemos. Né? Uma terra, o jeito que ele fez lá, o método natural que ele nos sugeriu, é um método que a gente vê que é muito limitado. Naquela época talvez não tivesse uma tecnologia tão avançada. Né? Mas de qualquer forma, o princípio é o mesmo, é você criar uma coisa que seja permeável, que puxa água. Bom, eu já fui chamada a atenção pela dona da casa, que a gente tem um compromisso de encerrar às 10, então eu vou encerrar nossa discussão. Não, mas isso é sinal de que o debate foi muito gostoso, né? Porque a gente ia agradecer a todos. Então é isso, obrigada. Legal, gente. É um prazer vir aqui. Bom, boa noite a todos, obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar sobre soluções codificadas para a construção sustentável e seus benefícios. Nós temos aqui a presença do presidente da Câmara dos Vereadores, José Américo, a quem eu gostaria de fazer um agradecimento especial pelo apoio à ideia e ao projeto e a abertura do canal de comunicação entre a sociedade civil e a Câmara dos Vereadores, que foi uma grande surpresa que eu tive de saber essa disponibilidade, essa vontade da Câmara de conversar com a sociedade civil, e isso é muito importante. Temos também aqui hoje a presença do Ricardo Yang, vereador, que está na frente parlamentar para a sustentabilidade, e vou convidá-los a falar um pouco, 5 minutos, assim, para a gente poder começar.
só se for 10. E hoje a apresentação é sobre, temos aqui o Marcelo Eunessa, que é diretor de Químicos para a Construção da BASF, e ele vai explicar para a gente hoje melhor um pouco os materiais que existem aqui na casa, e seus benefícios, a sua eficiência, e como moderadora, uma das idealizadoras desse ciclo de debates, a Carolina Pitin, que é sócia da Matéria Brasil, que trabalha bastante com materiais, por isso que ela está como mediadora desse dia de debate para fomentar a nossa conversa. Então é isso, presidente. Boa noite a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer a BASF, dizer que para nós da Câmara Municipal de São Paulo foi uma honra muito grande vocês terem dado a oportunidade que a gente fizesse em parceria com vocês esse debate tão importante para nós, né? Esse ciclo de debates. Nós temos aí as terças e as quintas-feiras de algum tempo, né, reunindo pessoas para refletir sobre uma cidade mais humana, uma cidade sustentável, né, os edifícios, as construções contribuindo para que a gente viva nessa cidade sustentável, né? São Paulo cresceu da forma mais desordenada possível, pouca coisa foi pensada, mas hoje a gente tem pago um preço caro, né? O primeiro preço caro que a gente paga é olhando São Paulo de cima, né? Olhando São Paulo de cima é terrível, uma visão horrível, né? E além do tipo de construção que nós temos em várias das regiões da nossa cidade, no centro de São Paulo, né? O tipo de construção, mesmo aquelas mais recentes, elas não levaram em consideração praticamente nada, né? Cada uma se construiu sem pensar no vizinho, né? E sem pensar na cidade. A Câmara Municipal está debatendo atualmente o plano diretor da cidade, o novo plano diretor, né? Nós devemos, eu acho que até o começo do ano que vem, na pior das hipóteses, a gente deve votar esse plano. Estamos realizando 45 audiências públicas na cidade. Em seguida ao plano diretor nós vamos aprovar e discutir a nova lei de zoneamento da cidade, e em seguida nós vamos entrar na nova lei de edificação, né? O próprio vereador Ricardo Yang, que eu destacaria a presença aqui no dia de hoje. O Ricardo é da Frente pela Sustentabilidade da Câmara Municipal, Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, uma pessoa que na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, ele tem levantado essa bandeira, e na Câmara de forma particular, né? O vereador que mais se preocupa com isso, tem trazido esse tema para o debate, né? A gente sabe que isso não é simples. São Paulo tem uma vocação um pouco estranha para o desenvolvimento, né? Essa tendência de olhar só para um lado, mas o Ricardo é uma pessoa que tem chamado a atenção para isso. Então, nosso objetivo é, ao fim desses debates, primeiro, contar com a participação de pessoas, assessores de vereadores, como nós temos alguns aqui hoje, né, de vereadores, técnicos, secretários, e a gente produzir nesse debate uma reflexão que vai ser transformada num livro, né, primeiro num DVD, né, nós estamos gravando tudo, né, então vai ser transformado num DVD de algumas horas, e depois, principalmente, num livro, né, com esses debates, essas palestras, esses debates sistematizados, para subsidiar os debates que nós já estamos fazendo sobre plano diretor, lei de zoneamento e principalmente o tema dos edifícios, né, da nova lei de edificação na cidade de São Paulo. Então, acho que isso é muito importante para que a Câmara busque uma reflexão mais profunda fora dos seus muros, né, fora do seu interior, rompa com, às vezes, a dificuldade que nós temos de dialogar, fazer um diálogo social mais amplo, né? Então, acho que isso é muito importante. E é importante que a gente esteja fazendo isso, repito, mais uma vez, com uma empresa, que é uma empresa importante, uma empresa multinacional, e que tem uma preocupação muito particular com a questão de materiais, com a questão de economia de energia, de reuso de água, enfim, uma preocupação muito genuína e autêntica com a questão dos edifícios sustentáveis e de uma cidade sustentável, né? Acho que de nossa parte também foi uma surpresa muito boa
né, encontrar a BASF com essa preocupação, né? Eu tenho levado isso para a Câmara, conversado com os vereadores, com todo mundo, né? Inclusive, acho que isso é uma coisa muito boa. Primeiro, parceria com uma empresa. Segundo, parceria com uma empresa que está comprometida com esse ideal, está comprometida com essa bandeira. Acho que isso é muito importante. Queria transmitir em nome da Câmara Municipal os parabéns, né? O nosso reconhecimento à BASF, à empresa BASF. Queria destacar a Tatiana Erhardt e a Carolina, né, que foram, né, pessoas de destaque na organização desse ciclo de debates, né? Também o nosso Eros, né? O Roberto Lamari, nós estamos lembrando do primeiro nome, né? Fica chato se chamar de sobrenome. Do Roberto Lamari, da Escola do Parlamento da Câmara Municipal, né? E que são os promotores desse debate junto conosco, né? Queria então passar a palavra para o Ricardo Yang. Ricardo Yang tem um outro compromisso, mas gostaria que ele falasse um pouco sobre as preocupações dele e sobre, né, esse compromisso da Câmara Municipal com a Frente pela Sustentabilidade, que além dele integrar, coordenar, ele foi o proponente, né? Então, queria passar a palavra para o Ricardo. E muito obrigado, gente. Obrigado, senhor médico, pelas suas palavras. Eu cumprimento aqui todos da BASF, os organizadores, os responsáveis por essa casa pioneira, a Escola do Parlamento, o professor Eros pela iniciativa. É uma alegria estar aqui, né, e ver esse trabalho, né, que não é só um trabalho da BASF, mas é um trabalho de coordenação de várias empresas em soluções sustentáveis. Eu acho que o grande desafio para as cidades que estão se tornando uma realidade inequívoca no século XXI é invertermos o sinal de buracos negros que as cidades se tornaram para espaços produtores de serviços ambientais. Nós temos no Brasil 87% da população morando em cidades e a pegada ecológica brasileira já chega a quase 40%, mesmo ocupando menos de 1% do território. Então, no caso de São Paulo, a nossa pegada ecológica é 3 vezes maior do que a nossa capacidade de reposição de serviços ambientais, e nós sabemos aqui das crises que nós já começamos a ter, desde as ilhas de calor, a questão da água e assim por diante. Então, o grande desafio é inverter esse sinal, né? Que as cidades sejam espaços de produção de serviços ambientais, né? E não há como ter cidades produtoras de serviços ambientais se nós não repensarmos as cidades no seu todo sistêmico, e daí porque a discussão do plano diretor é tão vital. Vou dizer para vocês, eu sou um vereador na Câmara independente. Às vezes brigo com o governo bastante e a tendência é a situação de considerar um vereador de oposição. Mas, na verdade, eu sou um vereador que se move por méritos. E vejo a questão do plano diretor como uma questão absolutamente suprapartidária, uma questão republicana. Nós precisamos garantir que a cidade tenha, a partir desse plano diretor, uma ferramenta consistente, robusta, para orientar o planejamento da cidade para os próximos 20, 30 anos. E não há como não inserir do plano diretor a dimensão da sustentabilidade a sério, né? Em toda a discussão do plano diretor, nós temos que ter a sustentabilidade presente e temos que ter, não só nas linhas gerais que orientam o plano diretor, mas o desdobramento dessas políticas nos distritos dos planos de bairro, no zoneamento e, como disse o Zé Américo, no Código de Edificações. E é aí que eu acho que vocês estão dando uma contribuição excepcional para a cidade, porque muitas vezes a orientação do mercado e das pessoas mesmo, né, é custo, né, e processos convencionais de construção, né,
às vezes os mais baratos, às vezes os mais convenientes, assim por diante. E o fato de vocês terem construído essa casa aqui, mostrar que o mundo inteiro está trabalhando em soluções ambientais, soluções de sustentabilidade para a construção civil, que é responsável por 40% das emissões de gases de efeito estufa, é uma coisa absolutamente inspiradora, né? E nesse momento de discussão do plano diretor, mais inspirador ainda. Então, parabenizo a iniciativa, parabenizo a Escola do Parlamento nesse momento em criar essa oportunidade, e vocês vão ter nesse vereador, no nosso presidente José Américo, na frente parlamentar de sustentabilidade, somos quase 15 vereadores agora, total apoio para a difusão dessa iniciativa. Como eu disse, não só nós temos que nos preocupar com as gerações futuras, mas nós temos que garantir que as cidades sejam espaços de serviços ambientais de qualidade de vida para todos. Então, justiça social e sustentabilidade e, na verdade, justiça socioambiental. É isso que a gente tem que buscar nessa jornada que se abre com o plano diretor. Muito obrigado a todos e me desculpo por ter que sair, ter que correr para outro evento. Muito obrigado e bom. Bom, boa noite. Eu estou muito contente de estar aqui hoje e para mediar esse tema especificamente. Bom, nós trabalhamos na Matéria Brasil com materiais e tecnologias e no meu histórico eu tenho a BASF e a Fundação Espaço Eco como background. A BASF foi tema do meu TCC quando eu fiz pós-graduação em gestão ambiental, por conta do belo sistema de gestão ambiental que existe na fábrica. E a Fundação Espaço Eco é um lugar onde a gente se apoia bastante, porque a gente desenvolveu indicadores para analisar materiais e, obviamente, não inventamos a roda, né? Fomos olhar o que existe no mercado, como que a ABNT analisa, como que algumas empresas analisam, como que lugares lá fora analisam, né, fora do Brasil. E a Fundação Espaço Eco é um local onde a gente se apoia e está sempre de olho no que está sendo feito. Então, estou bem honrada de estar aqui hoje ouvindo nas duas casas. E uma coisa que me deixa bem, que eu acho bem interessante, é um evento onde o lugar onde está recebendo esse evento tem a ver. Então, eu acho muito legal esse evento falando sobre edificações sustentáveis está acontecendo dentro dessa casa. Uma coisa que é bom a gente observar. Bom, só para introduzir e passar a palavra para o Marcelo, quando a gente olha para um material, a gente tem que ter uma visão bem abrangente com relação a ele. Não tem um material certo e errado, né? Eu acho que a gente tem que olhar o contexto que ele está sendo inserido, para que ele vai servir. Muita gente acha que um material perfeito é aquele material que tem componentes reciclados, por exemplo. Também mas nem sempre. Às vezes a gente tem que prestar atenção na durabilidade do material, a gente tem que prestar atenção de onde ele veio e para onde ele vai, qual que é o tempo de manutenção. Então é bom a gente ter uma cabeça bem aberta quando decide por um tecido, quando decide por uma tinta, por uma pastilha, por um carpete, para o que a gente vai fazer para componente de um produto, né? A gente tem que pensar para que aquilo vai ser usado. E a gente costuma analisar da onde vem aqueles materiais, que é o que a gente chama de ciclo de vida, né? Da onde aquilo foi retirado na natureza, todo o processo que ele foi passado, processo de produção, uso, manutenção, descarte e a potencialidade que ele tem de ciclo de vida. Então, o plástico, por exemplo, que tem gente que analisa ele como um vilão, eu não acho ele um vilão. Ele é um material super durável, é um material perfeito, ele veio para resolver umas questões muito importantes na nossa vida. O PVC, por exemplo, a mesma coisa. Ele tem uma função incrível, por exemplo, para vedação. Então, assim, é uma questão da gente analisar com um olhar um pouco mais aberto, né, e entender por que a gente está escolhendo, para que serve aquele material
e qual que é a característica que ele vai dar ao longo da vida dele, né? E é assim que a gente trabalha, e a Matéria Brasil se coloca como uma empresa que serve a sociedade, serve as empresas também, nossos clientes, mas a gente serve a sociedade, porque quando a gente resolveu desenvolver os nossos indicadores, foi para não ter um selo empresarial, mesmo porque somos uma empresa privada, mas sim para a gente desenvolver alguma maneira para que os consumidores, diretos e indiretos, pudessem entender o que é sustentabilidade ou baixo impacto dentro de um material. Enfim, passo a palavra para o Marcelo, que com certeza vai falar com grande profundidade com relação a esse tema. Obrigada. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer em primeiro lugar, em nome da BASF, a presença de todos vocês. Eu sou Marcelo Leonessa, diretor da área de Químicos de Construção América do Sul da BASF. Eu gostaria, antes de começar a minha apresentação, agradecer a presença do presidente da Câmara, o senhor José Américo, também do vereador Ricardo Young, que conversou um pouquinho comigo e já havia mencionado que precisava sair um pouquinho mais cedo para um outro compromisso. O pessoal da Escola do Parlamento, agradeço a presença, e sem dúvida das idealizadoras aqui do evento, a Tatiana e a Carolina. Fico muito contente quando eu ouço você falar que a Fundação Espaço Eco serviu como base para o seu TCC. Eu fui um dos idealizadores e construtores daquele espaço, como um dos gestores da BASF, responsável na época pelo site Demarque. Então também eu tenho parte da minha história vinculada ao Espaço Eco, que é um projeto fantástico. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês de quais são o tema aqui primeiro, as soluções decodificadas para as construções sustentáveis e seus benefícios. Na verdade, como a Carolina disse, tudo que eu vou falar aqui, eu acho que tem muito mais peso quando a gente realmente conhece essa casa que está em pé, está viva e está aqui para demonstrar e provar por A mais B que o que a gente está falando funciona e tem aplicabilidade. Não é alguma coisa teórica, não é alguma coisa que a gente vai ler baseado numa tese e que isso ainda não foi realmente implementado. Está aqui, foi implementado, funciona. Fico muito contente quando eu ouço o José Américo mencionar de todo o tema do Plano Diretor de São Paulo, que vai ser discutido. Eu acho que é uma excelente oportunidade até para a gente ter um pouquinho mais de regulamentação no mercado de construção civil, que é um mercado de baixíssima regulamentação ainda hoje, e por isso que a gente tem essa vista aérea, seja de um prédio do 40º andar ou de avião, quando a gente chega em Guarulhos, a impressão realmente não é das melhores. Mas eu acho que sempre tem oportunidade, nunca é tarde para a gente começar a pensar em alguma coisa diferente. Mas, vamos lá. A ideia, eu vou apresentar quais são as soluções que a gente tem aqui. Eu tinha falado com a Flávia, talvez vamos ver como é que a gente desenvolve o debate, mas de repente dá uma volta na casa para conhecer parte das soluções, não só aqui na tela, mas sim ver a aplicabilidade dela dentro do projeto e aí fazer o debate. Mas enfim, eu deixo para nossa organização aqui a maneira como eles acharem melhor. Bom, vamos lá. Quero só falar um pouquinho para vocês o que é a BASF. Muita gente conhece a BASF ainda como a produtora de fitas magnéticas. Faz mais de 10 anos que a gente vendeu esse negócio, mas mesmo assim era um produto de prateleira e varejo, todo mundo acabou usando um dia, ou conheceu. Mas de qualquer maneira, a gente tem muito mais que isso. Nós somos hoje a empresa química número 1 do mundo, fundada em 1865, quer dizer, daqui a 2 anos vamos fazer 150 anos de existência no mundo. É, sem dúvida, uma das empresas mais, não vou chamar de velha, mas uma das empresas de mais longevidade desse mercado em geral, não só do mundo químico, mas como um todo. A matriz, sem sombra de dúvida, a BASF é uma empresa alemã, fica nessa cidade que o nome parece complicado, mas chama-se Ludwigshafen. Praticamente a cidade é a BASF. É muito grande. Nesse site principal tem cerca hoje de 50 mil pessoas trabalhando e tem mais ou menos 12 quilômetros de porto. Se a gente considerar que o Porto de Santos é enorme, tem 20, dá para ter uma ideia do que eu estou falando, dessa localidade onde fica a matriz. A nível global, nós temos cerca de 111 mil colaboradores, o mesmo número de clientes, quer dizer, eu sempre brinco, cada um da BASF tem que no mínimo atender a um cliente para que a coisa funcione, são proporcionais, 110 mil. Temos uma linha de 8 mil produtos, incluindo todas as diferentes unidades de negócio que nós temos na companhia, que são aproximadamente 25 hoje.
Em 2012, a BASF registrou cerca de quase 1.200 patentes a nível mundial. Então, um driver forte da empresa, mencionado tanto pelo Ricardo quanto pelo José Américo, nós sim temos no DNA todo o tema de sustentabilidade e também de inovação. Realmente a BASF vem puxando hoje em diversos segmentos todo o que é uma linha de inovação bastante diferenciada do mercado. E esse realmente é o nosso perfil. Estamos presentes em mais de 80 países, são cerca de 326 empresas consolidadas que pertencem ao grupo, com um faturamento em 2012 da ordem de 72 bilhões de euros. Na América do Sul a gente é um pouquinho menor, mas também importante, são quase 8.000 colaboradores, estamos presentes em 10 países com vendas. Só no Brasil a gente tem 10 unidades produtivas e 22 na região, praticamente em todos os países a gente está presente. E na região nós tivemos o ano passado uma venda da ordem de 3,7 bilhões de euros, incluindo uma operação de petróleo que a gente tem na Patagônia, Argentina. Bom, o mundo da química mudou bastante. A gente fez uma retrospectiva aqui dos últimos, eu diria, 50 anos e os próximos 10 até 2020, como é que isso anda. O mundo da química começou sempre com a invenção de moléculas, né? A indústria sempre criou molécula e depois tratou de ver o que o mercado podia fazer com ela. Então foi muito mais uma área de descoberta para depois entender a aplicação. Foi assim que nasceu. Na década, isso foi de 60 até o comecinho da década de 80. Daí para frente começou a surgir algumas, o que a gente chama de aplicações aprimoradas. Já se pensava em desenvolver alguma coisa com uma aplicabilidade lá na frente. E o mundo que a gente vive hoje, que está até refletido aqui em parte da casa, é muito mais desenvolver alguma coisa pensando em que materiais a gente vai conseguir colocar no mercado e que solução funcional eu dou para ele. Não é mais só inventar molécula, não é simples, mas não é só mais isso. É inventar uma molécula de um polímero como de poliuretano para fazer o que com ela? Então tem que desenvolver esse tipo de placa, o tema do estiropor tem que desenvolver esse tipo de bloco para você agregar valor e não simplesmente jogar no mercado uma molécula química e depois alguém inventar o que fazer com ela. Então hoje a química avançou muito e teve essa mudança que parece simplesinho, mas realmente tem muita coisa por trás. Bom, quais são o que a gente chama, a gente trabalha isso muito forte dentro da companhia, é o que a gente chama das 4 grandes mega tendências mundiais. Isso é um desafio para toda a sociedade e um direcionador para a área de inovação. São 4 grandes, o que a gente chama de mega trends, que é a parte de crescimento e envelhecimento da população mundial. Isso é uma realidade. A gente tem que entender que a população está envelhecendo com o tempo e está crescendo. A pergunta é como tratar com isso. O tema de urbanização, o Ricardo Young mencionou o número de pessoas que hoje querem viver em cidades por N razões. Isso traz um êxodo muito grande do campo para a cidade e como fazer isso crescer de maneira organizada e sustentável. Não menos importante é o tema de demanda energética e proteção climática. Se a gente faz as coisas de maneira desordenada, a gente sabe os impactos que causam, desde uma camada de ozônio até impacto na água. Hoje, a gente fala muito de petróleo como fonte de energia, a maior preocupação deveria ser água potável. Em regiões como a África, a gente sabe que se tiver petróleo jorrando, ninguém está interessado, eles não têm água para beber. O petróleo você não vive, ele te dá energia para outras coisas, para beber tem que ter água limpa. E a água hoje já é uma realidade complicadíssima a nível global. O Brasil é um país abundante e rico, por ser um país tropical em água potável, mas é uma particularidade, nem toda a região é assim. Então é um tema para nós muito importante. E todo esse tema de globalização e mercado emergente, que vem com uma demanda aí por matéria-prima e uma integração cada vez maior do ponto de vista de comunicação, de como se realiza negócio, de como os problemas se proliferam e coisa do gênero. Então esses são os grandes drivers que fazem com que a gente se oriente para a indústria da inovação. Com tudo isso, a gente sabe que o modo de morar e construir vai mudar. O que é certo é que vai mudar. A pergunta é como ele vai mudar e para onde ele vai mudar. Então, deixa eu passar logo aqui isso. Então, a gente, na verdade, tem 6 grandes áreas mapeadas.
Já foi falado aqui que a indústria da construção civil consome mais de 40% da energia global. Isso é um fato e é medido. Isso não é um número chutado, isso é medido. Contribui com 30% da emissão global de gases de efeito estufa. O Ricardo também mencionou alguma coisa referente a essa linha. Causa 10% da emissão global de poeira. Uma coisa talvez que a gente se preocupe pouco, mas tem um impacto muito violento, eu diria, e bruto na atmosfera e no ar como um todo, na qualidade do ar. Modifica a maioria das terras produtivas. A vista que o senhor falou, aérea, está aí, retratada nessa pequena foto. Contribui para a perda da biodiversidade, ecossistema, ou seja, a maneira como a gente extrai a matéria-prima para se gerar todo o grande consumo que a gente tem na construção civil, acaba resultando em regiões ou em fotos como essa. E o concreto, que é o material mais utilizado depois da água, né? Hoje em dia, na área da construção civil, o que se usa mais não é cimento, e sim é água. Depois vem o concreto, que tem cimento, alpério, areia, seja, todos agregados. Então, isso são 6 pontos que a gente identificou que tem que ser mudado, porque o impacto dele, seja no meio ambiente, seja para o planeta como um todo e para a sociedade, é muito grande. E se continuar assim, essa equação não fecha. Bom, quais são as soluções que a gente tem para minimizar, né? A gente é uma empresa inovadora, mas a gente de longe vai solucionar o problema do mundo, a gente vai sim contribuir para que mais empresas se preocupem com o tema e venham seguindo algumas linhas que a gente tem feito de inovação e que isso realmente crie uma demanda do mercado, pensar de uma maneira um pouquinho mais consciente de como se tratar o mercado da construção civil. Então, a primeira solução que está aplicado aqui também na casa é o tema o que a gente chama de Cicopal Paleogen. Na verdade, são o que a gente chama de pigmentos para o gerenciamento de calor em tinta decorativa. Isso, cadê a Flávia está aqui? Flávia, está aplicado aqui no vermelho, nessa tinta vermelha aqui fora e no preto da guarita, correto? Ele permite uma absorção melhor de todo o tema dos raios solares, etc., e dá uma condição térmica diferenciada, oferecida por um pigmento, é um desenvolvimento da BASF, e ele realmente permite tanto uma redução da economia de energia, quanto todo o manejo sustentável da aplicação dele. A gente vai ver aqui fora, como eu já mencionei. O segundo é o Micronal. Isso é uma resina, tem a foto aqui embaixo, na verdade aquele produto branco líquido é o produto acabado na sua forma. Também um produto para controle de temperatura, que melhora, né, ou promove um conforto térmico, reduz o consumo de energia e a emissão de CO2. É um ligante ecológico, ou seja, uma resina com esse apelo mais ecológico. Não tem emissões perigosas, ou seja, é livre de formaldeído, que grande parte dos polímeros que se aplica hoje na indústria da construção ainda tem isso presente. Não tem nenhum tipo de odor desagradável, é um produto inodor. Pode ser facilmente incorporado na parte de gesso, cimento e fibra, justamente para garantir esse revestimento que tem essa condição térmica. E vários campos de aplicação, como construção civil, tecidos, placas, ou seja, é mais do que só construção civil. É uma solução que aqui é o foco para a construção civil, mas ele pode ser aplicado também para outras coisas. Um outro produto que a gente tem também nessa linha do Acronal é um produto, eu falei que 10% da poeira gerada no mundo vem da indústria da construção. Então a gente fez um produto que é um supressor de pó. Ele aplicado nas superfícies, ele evita a geração dessa redução de pó, seja numa estrada, num pátio, onde está sendo realizada uma obra de grande porte, que justifique a aplicação de algo como isso, minimizando mais uma vez o impacto dessa emissão de material particulado para o ar. E a gente sabe, quando a gente passa em obra grande, mesmo que seja de carro, a movimentação desses caminhões andando na obra gera um pó que é um negócio, além de ser feio, um negócio não muito bom para a saúde. Bom, uma das soluções que é só a gente olhar para cima aqui já vai ver, bom, nesse caso não, mas é o Basotec, depois, deixa eu pegar aqui já para mostrar. São esses espumas utilizadas para fogos. Desculpa, Roberto. Esse aqui, né? Então é esse mesmo, é só olhar para cima, é o material que está empregado aqui no teto. Ele é um material não inflamável,
Então a gente tem aqui a prova dos 9. É um material que, além de ter todo o tema de conforto acústico, ele tem também todo o apelo da parte térmica e também de segurança. Não é? Quem se lembra facilmente do caso, se você quiser mostrar lá, o caso de Santa Maria, que foi talvez a maior catástrofe, espero que a última da história do Brasil, com uma solução como essa definitivamente não tinha ocorrido. Embora em lugar fechado não se deve manusear fogo, mas se tiver uma solução dessa, o Thiago demonstra aí, não queima, pode ficar segurando o dia inteiro ali. Então, é o que eu falei, além do conforto acústico, segurança ao fogo, a fácil montagem e instalação, isso já é comercializado em placas dessa maneira pelos aplicadores. A leveza é um material extremamente leve, uma placa dessa pesa muito pouco, o que dá maleabilidade e agilidade numa obra. E permite ainda todo o tema de design para a área de arquitetura, o que é um benefício não só do ponto de vista de material, mas também visual. Então a gente tem aqui algumas aplicações. Todos esses materiais a gente talvez vai ver pouca aplicação dele no Brasil, na América do Sul, mas a Europa como um todo, como vocês estão vendo aqui, principalmente a área de Alemanha, a Áustria e alguns outros países, isso já é quase que um standard de construção. Bom, outra coisa muito interessante que para nós aqui talvez seja um dos grandes destaques dessa casa é o Neopor, é esse bloco de construção cinza. Na verdade, quem conhece o famoso isopor, isso é uma evolução do isopor que para nós tem o nome técnico de estiropor, o nome comercial. Esse material ele possui na sua concepção, na sua produção, grafite, por isso ele tem essa cor cinza, que permite um isolamento de até 30% mais eficaz do que comparado com o EPS e com o estiropor convencional. Toda essa casa, depois vocês vão ver aqui na parede, tem um corte, ela é construída com esse material. Né? No começo o pessoal até brincava, parecia uma construção de um Lego, né? Porque esse negócio ele se encaixa, ele tem todo um desenho estrutural para ser encaixado. Então, além de ele permitir o tema do conforto térmico, toda a economia de energia que ele permite, ele ainda tem uma facilidade e uma agilidade na velocidade de uma obra. Né? E o Thiago está mostrando que ele é bem leve. Quem conhece o bloco de cimento, para levantar um já é difícil. Para levantar um bloco desse é um pouco mais complicado. Bom, a gente tem então aqui algumas demonstrações da aplicação do Neopor, que é o que a gente chama desse sistema construtivo ICF, em inglês é Insulated Concrete Form, quer dizer, é uma forma de concreto insulada, quer dizer, tem ar dentro daquilo que é expandido o EPS com grafite, e vocês veem aqui rapidamente como é que isso chega na obra e como é que ele é montado. Eu mencionei que ele se encaixa, aquela segunda foto, a gente pode ver isso, depois isso é cheio de concreto. E aqui o corte... Oi? Concreto e ferro. Isso, para onde você tem sustentação, sim. E vocês podem ver isso num corte da parede que eu mencionei, que está atrás, onde está a câmera aqui instalada. Bom, outro muito interessante que a gente estava até mostrando para o Ricardo Young, antes dele ir embora, ele tinha que comprovar o que a gente estava falando, é o tema do Elastopave. Isso eu acho que é um grande sucesso para uma cidade como São Paulo, mesmo grandes cidades de clima tropical, com um índice pluviométrico bastante grande. É uma solução que a gente aqui deu para a área pavimentada de calçadas, inclusive a nossa calçada aqui do lado da rua, ou seja, na área pública, é feita com esse material, e o grande trunfo desse material é a permeabilidade que ele permite de água. Então, ou seja, ele permite que a água de chuva que cai, ele permeie pelo material. Evidentemente tem que ter um sistema de coleta dessa água para que ela fique contida, seja numa caixa de contenção, seja num sistema de coletor que dirija isso para algum desses piscinões, ou mesmo dentro da própria construção, como é aqui, a gente tem uma caixa de contenção e toda essa água é reutilizada. Então a água, além de ela evitar o alagamento, etc., ainda tem uma função extremamente nobre de ser reutilizada para outro fim.
que eu acho que é esse o grande trunfo que eu mencionei até há pouco pela falta de água potável. Isso tem vários aspectos positivos, inclusive diminuir o consumo de água potável, uma vez que ela pode ser reutilizada. Então é que a maneira como ele se aplica, ele parece uma massa de concreto na aplicação. Eu acompanhei parte da aplicação aqui na casa, e vocês veem que eles têm uma série de poros no meio do material, que é isso exatamente que dá todo esse efeito de permeabilidade do material e permite com que a água seja drenada. Infelizmente a gente não tem um pedaço do piso aqui, mas a gente pode ir lá fora e jogar água com a mangueira, e eu garanto que ela vai permear. E pode jogar em lugar, inclusive, que eu não joguei, quer dizer, o negócio funciona, não é só naquele quadradinho, não. Bom, agora sim, tá a placa que eu mencionei, o Elastopor, que é uma solução, na verdade é um poliuretano expandido para a fabricação de telhas e painéis. Então tem na mão do Thiago, aí na mão direita dele, a parte de telhas, né, onde a gente tem esse degrauzinho, e os painéis na mão esquerda dele, que a gente pode fazer, sei lá, revestimento, fechamento, etc., que também tem todo o apelo do tema térmico, além da rapidez de execução. Isso vem com placas, na verdade, do tamanho do projeto, especifica, e você pode aplicar isso de maneira bastante rápida e fácil. Mais uma vez, é um material bastante leve, o que permite uma construção talvez um pouco mais diferenciada da construção convencional, uma vez que eu tenho materiais de muito menos peso. Isso permite que eu tenha uma base, uma fundação da casa também de maneira diferenciada. Evita o desperdício, isso é muito importante falar, de materiais, uma vez que ele vem sob medida. Isso dentro do aplicador você pode pedir para fazer, são painéis. Então isso na verdade nada mais é do que construir uma casa no mesmo conceito que a montadora de um carro tem, onde ela recebe uma série de sistemas prontos e simplesmente vai encaixando no carro, que você vai encaixando na obra. Evidentemente com a devida proporção. No caso dos blocos não é só encaixar, tem que colocar concreto, ferro, etc. Mas é um conceito, eu diria, modular de construção, que ganha em agilidade, ganha na própria aplicabilidade dos materiais, além de todo o apelo e conceito de sustentabilidade. O Elastopor, esse a gente acho que não tem nenhum exemplo aqui, eu tenho, Thiago? Não, é o próximo que... Esse está aí, tá bom. Então aqui é só para mostrar como é que ele fica aplicado no caso de... tanto como uma forração de um telhado desse tipo ondulado, ou mesmo desse industrializado, e a aplicação final numa casa pronta. Esse que a gente não está com material aqui. Esse é praticamente o mesmo material, especial desenhado para vedações, porém com uma característica de prevenção contra incêndio, como essas placas que a gente acabou de mostrar. Então, para ambientes que exijam esse tipo de item de segurança adicional, é um material que atende todas as normas europeias e também já está disponível para aplicação nesse tipo de módulo e sistema. Bom, falar um pouquinho do GreenSense Concrete. Isso é uma marca registrada da BASF, quer dizer, traduzindo o nome ali ao pé da letra, é um conceito de concreto verde. Verde por quê? Porque é todo um conceito que permite uma redução, desde a fabricação do cimento, quando ele está dentro de um forno das indústrias cimentícias, até na própria elaboração do concreto, que tem todo um consumo de água bastante importante durante a execução de uma obra, e mesmo na aplicabilidade, ou seja, na aplicação do concreto e o trabalho dele durante a obra. Então, todo esse pacote a gente chama isso de GreenSense. Tem aqui bastante, foi feito toda a análise de ecoeficiência que a Carolina havia mencionado no começo, que é desde o ciclo de vida da matéria-prima até o descarte desse material. Então foi mostrado e provado que o GreenSense hoje é um material que tem o melhor resultado da análise de ecoeficiência, em função de todas as características que ele tem comparado com outros materiais com o qual ele concorre. Ele tem o que a gente chama aí no traço de referência, alguns temas bastante importantes. Ele permite um nível desde da disponibilidade de materiais até o nível de reatividade disso dentro da aplicação dele. Ele permite o que a gente chama aí de um software customizado, que é uma expertise que a gente tem dentro dessa linha do GreenSense, e
Com isso a gente consegue ter, talvez o mais importante dessa última parte, a manutenção do slump, que é o grande segredo para quem trabalha na indústria do concreto e é sempre o que está sendo cobrado dos fornecedores que estão dentro dessa indústria. E isso é um produto que realmente tem um diferencial bastante grande. Ele tem algumas aplicações interessantes, um exemplo concreto aqui. Ele foi aplicado aonde foi reconstruída as Torres Gêmeas de Nova York com o atentado, o famoso atentado de Nova York. Esses prédios foram construídos e foi o único material aprovado para conseguir levantar essas torres, justamente por essas características que eu vou mencionar agora. Ele permite uma redução de quase 600 metros cúbicos de consumo de água potável, 25 milhões de quilowatt-hora de energia reduzido em função de todo o manuseio que você tem para montar uma obra como essa, uma redução de 500 toneladas de combustíveis fósseis e, mais uma vez o tema aqui que o Ricardo mencionou, uma redução de 16 mil toneladas de emissão de CO2. Então isso são alguns números para uma obra, né? Se a gente multiplicar o uso disso para várias obras onde ele pode ser aplicado, quer dizer, a vantagem que ele tem e o impacto ambiental que ele consegue reduzir é brutal. Aí isso é mais assim como a casa, isso é mais um projeto vivo e que está aí como um símbolo provando que funciona. Outra solução empregada aqui na casa, que a gente tem até uma placa aqui, é o concreto permeável. Quem chegou enquanto estava claro aqui no estacionamento, viu que o concreto é um concreto mais poroso, ele tem uma abertura um pouquinho maior, justamente para fazer o que mostra essa figura, que é o que está na mão do Thiago. Se você jogar água nessa placa, realmente a água permeia e pode permear até 700 litros por minuto por metro quadrado, ou seja, um volume de água significativo, o que evita seguramente, assim como o Elastopave, todo o tema aí de alagamento e drenagem de água pluvial. E água pode ser recuperada, né? Isso acho que é o mais importante. Quando ela cai num lugar desse, sem ser contaminada, o uso de chance dela é muito maior. Então aqui também algumas aplicações, ele tem o que é importante, os vazios são os espaços variando de 18% a 35% dentro da área. Ele tem uma taxa de drenagem que eu mencionei de até 700 litros por minuto por metro quadrado, é um grande volume de água. Ele permite uma maior facilidade aí durante a aplicação, não necessita de adição de água na obra pela característica do material final. É o que a gente chama de um material amigável, ou seja, ele realmente é friendly com o meio ambiente. Ele possui uma maior resistência e não tem segregação das pastas durante a aplicação. E as aplicações são as mais diversas, desde ruas e pátios até a gente pode aplicar isso em grandes áreas que sejam sujeitas a um alagamento, coisa do gênero. O outro material que a gente tem aqui na casa, que por sinal a gente está pisando agora, é esse piso, não está aqui, né? Desculpa, está ali. É o piso de úcrete da cozinha, é um revestimento de base uretânica, ele possui uma ótima tolerância à umidade superficial, por isso até aplicado em cozinhas e banheiros. Ele é aplicado em concreto com até 7 dias, ou seja, depois da aplicação dele. É liberado ao tráfego, isso é muito importante. Ele é um material que depois aplicado em 8 horas você já pode realmente transitar por cima dele. Excede as propriedades e benefícios ofertados pelos materiais semelhantes que a gente tem hoje no mercado. Não contamina o ambiente com odores, é mais um material que tem uma característica inodor. Tanto pode ser usado para aplicação externa ou interna. Excelente resistência à abrasão e impacto, inclusive ataque químico e térmico. Por isso da aplicação bastante grande também em frigorífico. Isso é muito utilizado na indústria de alimentos e frigorífico. E outra grande vantagem, não tem solventes, ou seja, não tem emissão de nenhum tipo aí de hidrocarboneto para a atmosfera. Temos também soluções empregadas aqui na casa, como eu mencionei, utilizando esses pigmentos frios que a gente chama, toda a nossa linha de tinta Souvenir. Talvez é o produto mais conhecido e mais difundido hoje no mercado. E a gente tem, assim, eu diria, fácil acesso a isso, que possui toda uma linha de tintas, vernizes e esmaltes
atuando muito mais aí na linha premium, mas também temos segmentos para a linha standard e econômico, dentro de uma outra marca chamada Glasurit. Uma das principais soluções, um dos produtos que a gente foi pioneiro em lançar no mercado é o famoso antibactéria. Talvez você já tenha ouvido falar, tem até propaganda na televisão, quer dizer, é um material extremamente inovador e reduz 99% das bactérias que podem ter numa parede. A outra solução que a gente tem é o Suvinil contra mofo e maresia, muito utilizado na praia para evitar exatamente esses dois problemas, que inclusive resiste bastante à linha de intempérie. E toda a linha que a gente tem de Glasurit e alvenaria, utilizado bastante na linha também da construção civil de uma maneira geral, contemplando aí todo o portfólio que a gente tem hoje dentro da linha de tinta, além dos vernizes e esmaltes que eu mencionei no começo. Com isso, eu acho que eu dei uma rápida passada para vocês de quais são as soluções do ponto de vista teórico que a gente tem aqui, e depois a gente pode ver isso fazendo uma tour aqui rápido pela casa, para entender como isso é aplicado, onde isso está aplicado e qual é o benefício que a gente tem no final. Legal? Agradeço a atenção de vocês, passo a palavra para a Tatiana ou para você, Carolina? Acho que agora a gente podia, mas eu acho que a gente podia entrar no debate e dar uma volta pela casa, né? Eu honestamente recomendo dar uma volta pela casa, vale a pena. Né? A gente está numa sala que tem algumas soluções, mas os outros ambientes têm outras soluções. Então vale a pena investir, talvez não muito tempo, claro. 20 minutos para conhecer rapidamente. E aí a gente Mas, volta Carol, o debate pode acontecer... Pode acontecer durante a visita, né? Eu acho. Tá bom. Vamos? Ok. Pessoal, vamos começar lá do lado de fora, no estacionamento. Ju. Desculpa.